Não importa o momento, louve a Deus. Aleluia. Aleluia. Terceira epístola de João, no capítulo de número 1. Só um capítulo tem, né? Então vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Se você pudesse colocar de pé, meus irmãos, beleza? Se você não pode, tudo bem, mas se você pode, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo-te que vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, prossegues fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, os quais se conduzirem como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, os tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Aleluia. Amém? Vamos assentar. Aleluia. E nós vamos meditar um pouquinho nesse texto que nós lemos. João, ele está escrevendo ao presbítero Gaio, a qual ele tem por filho, e como diz a carta que nós lemos, ele amava muito a Gaio. E João ele escreve aqui, meus irmãos, dizendo, no versículo de número 2, amado, eu desejo-te que vá bem, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Aleluia. Em alguma outra tradução diz, amado, eu desejo que em tudo você prospere, assim como próspera está a sua alma. João ele sabia que Gaio, o presbítero, ele em sua alma, em seu espírito, estava tudo bem. Gaio, ele servia a Deus, conheceu o Senhor através de João, e João ele testificou porque ele havia ouvido a respeito de como estava andando, qual seria a procedência de Gaio, do presbítero Gaio. E ele escreve dizendo, eu desejo que tudo, em todas as coisas da sua vida, te caminhe bem, e que vá tudo bem, assim como a sua alma está bem. E eu quero partir do ponto da meditação desta noite, de que a alma do presbítero Gaio estava bem. Você entendeu o que eu disse? O ponto-chave é que a alma do presbítero Gaio estava bem. E agora ele está dizendo,
as coisas te vão bem, assim como a sua alma está indo bem. Aí no versículo 3 ele lê: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade e como tu andas na verdade. Você pegou o segredo aqui, porque que a alma dele estava indo bem? Os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Aleluia. E como tu andas na verdade. Então eu me alegrei muito. Aleluia. Em outras palavras, quando nós lemos o Evangelho de Jesus, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aleluia. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, pois Jesus quer disso. Quem é a verdade? Jesus. Gaio, meus irmãos, a alma de Gaio, o presbítero Gaio, estava indo bem, porque ele andava na verdade. O segredo da alma de Gaio estar indo, caminhando bem, é porque ele andava na verdade. Aleluia. O que faz nós conseguirmos prosseguir e caminhar e ser imbatível na caminhada é nós andarmos na verdade, andarmos no Senhor Jesus Cristo. O hino que nós cantamos aqui é: não importa a situação, se estamos sofrendo, se estamos chorando, estamos tristes, louve ao Senhor. E tem mais, eu já vou terminar aqui para nós abrangermos um pouquinho. Gaio, ele andava na verdade. No versículo 5, procedes fielmente em tudo o que fazes para os irmãos e para os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, do teu amor, os quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Se você continuar fazendo a caridade como é digno para com Deus, você está fazendo. Então 2 pontos nós vamos ver aqui. Gaio, ele andava na verdade, e Gaio, em presença da igreja, testificar a sua caridade. Então Gaio aqui nos mostra 2 qualidades que o presbítero Gaio tinha. Ele andava na verdade e ele tinha caridade. Caridade é o que? Amor. E ele tendo esses 2 elementos, a alma de Gaio estava bem. João não está dizendo que a vida de Gaio era uma vida repleta de vitórias, de alegrias e que não vinha lutas, mas ele dizia: o meu desejo é que todas as coisas estivam bem, assim como a tua alma está bem. Aleluia. Porque se a sua alma não estiver bem, nada vai bem, meus irmãos. Mas se a sua alma estiver bem, ei, você lembra de Jó? Eu sempre falo de Jó e eu vou falar aqui de novo. Perdeu tudo, perdeu riqueza, perdeu casa, perdeu filho, perdeu, não tinha nada. A sua mulher disse: amaldiçoou seu Deus e morre. Mas a alma dele estava boa. Aleluia. Ele estava na pior da situação, mas a alma dele estava. Ele diz: como uma louca fala a tua mulher, bendito seja o nome do Senhor Deus. E aí o que acontece? Foi um tapa na cara do diabo, porque ele teve que correr por aqueles mesmo que estavam acusando de muitas coisas, de que você não serviu a Deus, você provavelmente blasfemou de Deus, você esqueceu dos mandamentos
mandamentos de Deus. E está lá Jó orando pelos seus amigos. E quando ele ora por eles, diz a palavra de Deus que o Senhor muda o cativeiro de Jó. Sabe por quê? Porque ele andava na verdade e porque ele tinha caridade também. São dois pontos. Porque o Senhor nunca vai, meus irmãos, prosperar alguém, abençoar a vida de alguém e te levar a caminhos altos se não houver com você a caridade. A lei da semeadura, ela é divina. Você viu, você lembra da mulher que ela foi ofertar a viúva pobre? E ela ofertou só um pouquinho que ela tinha. E Jesus disse, ela foi a que ofertou o melhor, a maior oferta. Mas ela deu só um pouquinho. E Jesus disse, ela deu tudo que ela tinha. Glória a Deus. Porque ela tinha caridade no seu coração. E a lei da semeadura, ela é divina. Quando nós plantamos, nós colhemos. Não adianta eu também só ter caridade e não ter a verdade comigo. Eu preciso ter caridade e também ter a verdade. Então o primeiro passo que eu faço, seguir a Cristo. E é por isso que a palavra de Deus vai dizer, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, a verdade. E amarás o seu próximo como a ti mesmo, a caridade. Todos os mandamentos foram resumidos em dois: amar a Deus sobre todas as coisas é a verdade, e amar o seu próximo como a ti mesmo, a caridade. Por isso que a alma do presbítero Gaio estava indo tudo bem. Aí nós perguntamos para Deus e queremos, Deus, por que a situação? Deus, por que não? Deus, aquele que serve a Deus, meus irmãos, ele confia no Senhor. A irmã Simone até falou assim, descansa em Deus. Não é para pôr confiança na casa, confiança no salário, não, confia em Deus. Aleluia. Quando você confia em Deus, a sua alma vai bem. Às vezes as coisas podem não estar da maneira que nós queremos, as dificuldades, os entraves da vida, as calamidades que vêm nos afligir, às vezes querendo até nos derrubar. Mas como diz o diácono Seja, como a palmeira, né? A Bíblia Sagrada diz, é como a palmeira, ele enverga, mas ele não quebra. Por quê? Porque está firmado, está firme na presença do Senhor. Aleluia. Para nós sermos abençoados, meus irmãos, primeiro, é preciso nós recebermos Jesus em nosso coração. Você lembra daquele jovem que ele cresceu aprendendo a lei, os mandamentos do Senhor? Provavelmente ele foi muito instruído. E ele chega para Jesus e diz, mestre, o que eu faço? O que é necessário para que eu seja salvo? Porque eu já tenho feito tudo. Todos os mandamentos eu tenho cumprido. O que faltava nele? Ele podia ter conhecido a lei, né? Eu cumpro todos os mandamentos, honro pai e mãe, não adultero, não cobiço as coisas do próximo, não é? Não adoro os ídolos, falsos deuses. Eu tenho cumprido toda a lei. E o que é que Jesus disse? Fala, é mesmo? Então faz o seguinte, vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem me seguir. O que ele faz? Faltou o que? Caridade. Ele podia até conhecer a lei, o caminho, a verdade. E Jesus, ele queria mesmo que ele fizesse? Não! Jesus não queria que ele fizesse. O que Jesus estava testando era a fé dele. Testando, dizendo, ó, você está se achando um bonzão, que você sabe mesmo? Então, faz isso, eu quero ver se você vai fazer isso. Jesus foi e tocou, Jesus não estava falando, você tem que fazer isso não. E se ele fizesse, ia ser muito mais abençoado por Deus, claro. Mas Deus não estava obrigando ele a fazer isso não. O que Jesus estava querendo era tocar ali onde ele não tinha ainda sido convertido, você está entendendo? Onde precisava. A bênção de Deus, ela vem para a nossa vida, meus irmãos,
quando nós começamos a seguir ao Senhor. Se nós queremos que a nossa vida, ela seja vida abençoada, a nossa alma seja abençoada, que vá tudo bem em nossa vida. Eu não vou dizer que você não vai ter luta, eu não vou dizer que não vai ter enfermidade, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que a sua alma vai estar bem com Deus. E quando a sua alma está bem, nada mais importa para você neste mundo. O diabo pode virar de pirueta, de ponta cabeça, pode querer fazer o que ele quiser. A sua alma está bem diante de Deus. Você lembra daquela reflexão que eu falei um tempo atrás e falo de novo? Do rapazinho, menininho pequeno, está no avião, sentado lá, e de repente senta uma mulher do lado dele. E lá no meio do voo começa uma grande turbulência. E o menininho pega o papel e começa a desenhar. E o avião pula para cá, pula para lá, pula para cá, pula para lá. E o menininho está lá todo tranquilo, pintando o seu desenho. A mulher se vira para o menininho e diz assim: filho, o avião está balançando, você não tem medo? Ele se volta para aquela mulher e diz assim: não, eu não tenho medo, porque o meu pai é o piloto. O avião estava balançando, mas quem estava no comando era o meu pai. Você está entendendo? O nosso pai está no comando. Aleluia. O avião pode balançar, chacoalhar, agitar. O nosso pai está no comando. A nossa alma vai bem. Eu estou completamente satisfeito. Você conhece aquele livro? Estou satisfeito com Deus. É porque a sua alma se enche, está bem, está saudável, porque a verdade e a caridade está dentro de si. Aí existem pessoas que vêm para o Evangelho e querem trazer bagagem. E a Bíblia Sagrada diz: deixando as velhas coisas que ficam para trás, prossigamos para o alvo da verdadeira redenção em Jesus, o nosso Senhor. Eu não vou conseguir chegar se eu estiver amarrado ao passado. Mas o passado me acusa, hoje nós enterramos ele aqui. Mas eu cometi isso, é passado. Diante de Deus, entrega o seu caminho. Você vai ser entregado diante de Deus hoje. Aleluia. Aleluia. Eu não sou mais quem eu eu enterro essa velha mulher que eu era, e a partir de hoje eu torno-se uma nova criatura diante de você. E aí não tem mais acusação do passado, porque o diabo está querendo acusar, né? O diabo está querendo pessoas que não conseguem desamarrar do seu passado. Quem vive de passado é museu. O salvo em Cristo, ele olha no alvo da verdadeira redenção, que é Jesus o Salvador. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Isaías capítulo 43 diz o seguinte: não vos lembrei das coisas passadas, nem recordei das antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rio nos ermos. Aleluia. Glória a Deus. Isaías estava profetizando isso. Eu não devo mais me recordar ou estar preso com o passado ou com o que se passou. Eu preciso caminhar na verdade a partir de agora com Jesus, o meu Salvador. Aleluia. Se eu quero que a minha alma vá bem, se eu quero ter saúde na minha alma, eu preciso esquecer as coisas velhas que ficaram para trás. Aleluia. Irmãos, quanto a mim, Paulo dizendo, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é o quê? É que se esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para a questão diante de mim, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da salvação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo venceu por causa disso. Paulo não teve tribulação. Paulo não sofreu afronta, não sofreu naufrágio, prisões, açoites. Mas o que ele dizia: nada me separará do amor de Cristo. Sabe por quê? Porque a alma dele ia bem. Você já viu uma pessoa quando a alma dela não está bem?
vai para o trabalho e não fica bem as coisas. Na casa dela não está bem as coisas. A finança não está bem as coisas. Né? Tudo que ela vai fazer parece que vai dar errado. E parece que quando dá mais errado, que fica estressado começa a dar mais errado ainda. Por quê? Porque a alma não está bem. Mas quando nós se achegamos diante de Deus, como diz o Senhor, chegai-vos a mim, e eu chegarei vos a vós. Quando nós achegamos diante de Deus, é o Senhor que começa a endireitar as nossas veredas. Amém. Aqueles caminhos tortuosos que nós não sabíamos como fazer ou como arrumar, o próprio Deus vai começando a dar uma saída. Nós estávamos cantando ontem, né? Adoro o nome dele. Ele é Deus verdadeiro. É quem me ama. Te faz gente campeão. Aleluia. Tem uma saída, Ele tem a solução. Essa pedacinho aqui. Porque é Ele quem faz. Você acha que no deserto de Israel tinha alguma solução para o tempo? Até a roupa deles crescia, os sapatos cresciam. O Senhor tirava a água do meio do deserto e mandava maná durante todos os dias. E deixa eu te dizer uma coisa, eles não podiam guardar não, né? Apenas no 7º dia que eles guardavam, né? No 6º dia guardavam para o 7º, não é? Aí eles não podiam não, cada dia era porção diária, mas o Senhor estava com eles. Aleluia! Por quê? Porque o Senhor estava com eles. Porque Deus estava caminhando com eles. Eu quero ler com você Zacarias. Perdão, 2 Crônicas. Vamos ler lá, 2 Crônicas. Capítulo 26, versículo 5. Vocês que eu quero que você leia. Versículo 4. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 4 e 5. Oh, maravilha! O rei Uzias. Aleluia! Aleluia! 2 Crônicas, capítulo 26, o título diz assim, ó: Uzias reina e prospera. Agora o versículo 4 diz assim: E penso que é reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Agora escute. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábios nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, o que aconteceu? Deus o fez prosperar. Eu vou ler o 5 de novo. Porque se deu a buscar nos dias de... Porque se deu a buscar a quem? A Deus. Nos dias de Zacarias, sábios nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, olha o que aconteceu? Deus o fez prosperar. O segredo da prosperidade de Uzias foi buscar a Deus, foi estar na presença de Deus. Aí, meus irmãos, nós queremos a bênção do Senhor em nossa vida. E eu vou ser rápido. A palavra de Deus está nos dando um grande segredo esta noite, meus irmãos. A palavra do Senhor está nos dando este grande segredo esta noite. Assim como o presbítero Caio, ele era próspero na sua alma. Ele era próspero dentro de si. João desejava que todas as outras coisas fossem boas na vida dele, assim como a alma dele exultava. E se a alma dele estava boa,
todas as coisas ele conseguia vencer, porque, aleluia, nada impedia ele de adorar o Senhor. E ele adorando ao Senhor, como diz aqui em Uzias, todos os dias que buscavam ao Senhor, o Senhor o fez prosperar. Aleluia. O Senhor prosperava a vida dele. Qual é o segredo? Qual é a situação da sua vida? Alma sedenta? Alma cansada? Alma caída? Alma abatida? Parece que o inimigo amassou, pisou. O Senhor, ele tem todo o poder para restaurar. Amém, aleluia. O Senhor, ele tem todo o poder para abrir o mar. Aleluia. O Senhor tem todo o poder para endireitar as veredas, como eu disse. O Senhor tem todo o poder para fazer frutificar a árvore que está estéril. O Senhor tem todo o poder. Talvez sejamos como galho seco, mas nós podemos ser enxertados em Jesus. E quando nós somos enxertados nele, a vida dele, que tem nesta árvore, na oliveira que é Jesus, passa a trazer vida para nós. Glória a Deus. E é isso que João está dizendo. Olha, Caio, você vive na verdade e você tem caridade. Então ande na verdade de Jesus, para que a sua vida seja mudada, para que o Senhor trabalhe na sua vida. O Senhor não trabalhará na sua vida se você não abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu te disser, Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor trabalhe em minha vida. Às vezes nós podemos achar que não temos tanta fé. Aquele homem também não tinha. Ele disse: Senhor, me ajude na minha fé. E o Senhor concedeu a bênção e curou aquele centurião, não foi? Se tu creres, tu verás. Senhor, me ajude na minha fé. Glória a Deus. E quando ele chegou, ele invocou o Senhor, ele teve fé. O Senhor trouxe a cura para a sua filha, porque ele andou, ele buscou a Deus. E assim somos nós também, meus irmãos. Temos que chamar Jesus para a nossa vida. Nós muitas vezes queremos nós mesmos guiar o nosso barco ou pilotar o avião. E quando nós queremos, nós não sabemos, não adianta você querer, porque o diabo, meus irmãos, se nós não tivermos Jesus, o diabo é mais forte que nós. O diabo tem poder, não vamos dizer que não tem, não, ele tem poder. Mas quando Jesus está em nossa vida, o diabo não é nada, porque o Todo-Poderoso está conosco. Aleluia. E Deus, ele quer nesta noite endireitar as nossas vidas. Glória a Deus. Ele quer que você esqueça o seu passado. Ele quer que você esqueça todas as coisas que te afrontam e coloque nas mãos dele esta noite. Ele quer que você entregue a ele o seu caminho, a sua vida. Ele quer que você entregue a ele e diga: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu não consigo abrir a porta, mas o Senhor pode abrir essa porta. Senhor, está tudo bagunçado, mas o Senhor é quem endireita a vereda da minha vida. Aleluia. É só você se entregar a Deus, abrir o seu coração e dizer: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. O Senhor quer fazer um milagre em sua vida. Olha o Senhor de pé, meus irmãos. E nós vamos orar. Aleluia. E nessa oração você vai pedir a Deus: Senhor Jesus, eu quero, Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida e que o Senhor mude, que o Senhor endireite as minhas veredas, que o Senhor limpe o meu coração, que as coisas velhas que ficaram para trás estão para trás, eu prossigo para o alto da verdadeira oração. E o Senhor, ele vai abrir caminhos para você. O Senhor, ele vai abrir portas. O Senhor vai endireitar veredas. O Senhor vai prosperar na sua vida. E
você lá na frente vai olhar para trás e vai dizer: foi o Senhor. A partir do momento em que eu comecei, eu andei na verdade e exercitei a caridade, o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Faça esse teste com Deus. Se você duvida, faz esse teste com Deus. Diga: Senhor, Aleluia. eu coloco o Senhor na minha vida. E eu peço ao Senhor para que o Senhor comece a endireitar a vida. Você vai ver como Deus vai começar a endireitar. Você vai ver como Deus vai começar a mudar aquilo que está errado, aquilo que está ruim. A situação está calamitosa, social, na saúde, financeira, não importa. O Senhor tem todo o poder para abrir o caminho e te dar vitória. Quando eu estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenhas medo, irmão, se apacentar onde Deus vai te atravessar e você vai encontrar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar.